Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News TV. Carnaval a gente vai no improviso, eu também sou filho de Deus, vim agora pegar uma prainha, né? Mas antes disso eu peço para você aqui na Rubro News TV, deixe seu like, se inscreva, acione o sino de notificação. Voltaremos quinta-feira com Olho no Lance no meu multi-estúdios lá no Parque Shopping Jacarepaguá. E também normalmente no Na Cara do Gol, sexta-feira lá pela Diz TV, aqui na Rubro News, né? Com o programa Na Cara do Gol. Enquanto isso, no Carnaval a gente vai dar uma descansada e estamos nesse formato aí um pouco mais caseiro. Ontem o Flamengo venceu a equipe do Volta Redonda por 3-0, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca, né? Era um jogo que o Flamengo estava devendo ainda, não fez uma grande partida, construiu até um placar elástico já no fim do jogo, com 2 gols ali, o Pedro de pênalti e também o gol do Ayrton Lucas, mas o Flamengo fez um jogo ali regular, né? Agora, o que mais chamou a atenção ontem não foi nem o jogo, o placar em si, né? Embora hoje o Gabriel Barbosa tenha usado as suas redes sociais, fez mais uma postagem polêmica, né? Que bom que ele fique focado realmente, porque o Flamengo vai precisar dele nessa temporada. Ontem ele fez um dos gols da vitória. Mas o que mais chamou a atenção foi a entrevista de Marcos Braz na zona mista para os profissionais que lá estavam. Lembrando, galera, antes de começar esse conteúdo, deixe seu like aí, se inscreva, acione o sino de notificação. E ó, outra coisa, em toda vez que a gente tiver jogos do Flamengo, na sequência, uma horinha e meia depois, a gente vai estar botando melhores momentos aqui da partida, com os gols, os principais lances, então já vá se acostumando. Outra coisa muito importante, na Rubro News, a gente vai ter vídeos diários também na parte da manhã, um Rubro News, um Bom Dia News, sempre com informações ou algum tipo de conteúdo. Então, ali entre 7 e 7 e meia da manhã, a gente vai estar inserindo conteúdos aqui. Vamos falar então sobre a situação do Marcos Braz. Ele falou muito sobre Mateuzinho, Thiago Maia, falou sobre a dança das cadeiras dos profissionais, lembrando que é ano eleitoral. Mas o que mais chamou a atenção foi quando ele foi perguntado sobre o Léo Ortiz, em que ele disse que não é novela, são negociações. A gente já trouxe isso várias vezes aqui. Aliás, ontem o Bragantino empatou o jogo, né? Acho que foi empate novamente. Eu não me recordo agora com quem foi o adversário. Acho que foi a Portuguesa. Acho que foi. Mas jogou em casa e fez o primeiro gol com o Léo Ortiz. Ele já tinha feito um gol, o juiz tinha anulado no VAR e o gol do RB foi do Léo Ortiz. Aliás, o Léo Ortiz é um zagueiro artilheiro. Já tinha feito o gol contra o Botafogo de São Paulo. Ele atuou ontem em campo e fez o gol da equipe do Massa Bruta. Ele falou sobre o Léo Ortiz, disse que não é novela, que respeita os profissionais, que são negociações, que realmente está se arrastando muito. É um pedido do Tite, é também um desejo da diretoria, que fique claro. Nesse sentido, nesse quesito, o Tite está um pouco incomodado pela demora, pelas cifras elevadas, mas sabe que o Flamengo não vai medir esforços para contratar o jogador, ok? Então, sobre o Léo Ortiz, eles até falam a mesma língua, embora o técnico Tite está um pouco incomodado com essa demora. Agora, sobre o Igor Coronado, o Rafael Brandino, empresário dele, inclusive hoje colocou lá o hino do Corinthians no seu carro, tirou uma foto, deixando muito claro que o Coronado deve ser reforço da equipe paulista, né? Eles vão pagar em torno de 1,5 milhão em 24 meses, né? São 7 milhões de euros diluídos nesse salário aí, vai dar 1,5 milhão. E o Marcos Braz falou que jamais negociou. Teve muita gente falando que o Flamengo abriu negociações. O Flamengo nunca abriu negociações com o jogador. E aí o Marcos Braz ontem, que a gente sabe também que o Marcos Braz mente muito, despista, mas ontem ele falou que jamais negociou com o atleta ou procurou o empresário. Porém, o Rafael Brandino, para a jornalista Raíssa Simplício, tinha confirmado que o Matheus Bach, filho do técnico Tite, tinha ligado direto para o Igor Coronado. E ontem, ao ser perguntado na coletiva, o Matheus respondeu e confirmou que quando eles estavam, antes de aceitar o emprego do Flamengo, o trabalho do Flamengo, quando eles estavam ali, podemos dizer, desempregados, foi até esse termo que ele usou, ele estudou muito, viu muitos campeonatos, e ele comentou que sim, gostaria de contar com o Igor Coronado no Flamengo, e que ligou para o atleta, procurando saber se tinha interesse dele. Ele realmente soube que houve o interesse do Coronado em jogar no futebol brasileiro, ele nunca atuou por aqui, ele já está um tempinho no Al Ittihad, conseguiu a rescisão contratual junto à diretoria, porém o nome não foi bem avaliado por essa diretoria, mais uma grande incoerência, a gente bate muito isso na tecla, cara. Como é que pode? O nome do Igor Coronado não foi bem avaliado, por quê? Por questões salariais?
Se for isso, tudo bem. 1,5 milhão para o cara que é reserva, a gente não pode cometer o mesmo erro que cometeu com o Davi Luiz, que recebe 1,2 milhão. O próprio Gabigol e o Bruno Henrique têm salários muito elevados e hoje são reservas, embora eu acredito que com o tempo tem condições de recuperar a titularidade, e são muito ídolos no Flamengo, são jogadores com grande representatividade, acho até que recebem pelo que eles se tornaram, não só porque eles são hoje, e o Igor Coronado não tem nenhum tipo de histórico no Flamengo. Agora, é estranho você querer contratar o Evander por 7 milhões de dólares por 70%, avaliar o jogador muito bem, e o Igor Coronado, que é uma avaliação da comissão técnica do Tite, passou isso para a direção, e o Marcos Braz, na zona mista, disse que jamais negociou, que a chance é zero. Depois ele até se retratou, nada contra o jogador, contra o profissional, que é um bom atleta, mas pelo que a diretoria entende que é prioritário, não tem negociação. Agora, qual é a incoerência, Marcos Braz? Porque tinha negócio com o Evander interessava, mas o Coronado não. O Flamengo não vai procurar volante, a não ser que o Thiago Maia vá para o Internacional, e ele falou isso, que as negociações deram uma travada, mas que ele acredita que o destino do Pablo, que foi para o Botafogo, ou seja, uma saída do Flamengo, deve ser também um destino do Mateuzinho, oficialmente para o Corinthians, de forma de compra, não aquele empréstimo, que o Flamengo se revoltou com a situação do Corinthians, tanto que o Mateuzinho, ele se reintegrou ao Flamengo, mas deve estar novamente saindo para o Corinthians. Ele optou não ir para o Botafogo e não ir para o RB Bragantino. A proposta foi a mesma, e ele falou que o Thiago Maia deve também se acertar com o Inter, mas está um pouquinho travado. E aí ele comentou sobre o Coronado, que jamais falou sobre o Coronado. Só que é o seguinte, o Flamengo procurou o Al-Musart, né, que acertou com o Besiktas da Turquia, e o Flamengo foi lá para a Europa procurando oportunidade de mercado. O Coronado é uma oportunidade de mercado, ou não? Eu queria a sua opinião. O Al-Musart foi para o Besiktas por um valor muito grande. O Flamengo chegou a cogitar um empréstimo com o presidente lá, o Salvador do Braga. Eles não quiseram, não queriam. E também o Al-Musart ele dava prioridade à Europa. Aí chegou a se cogitar o Gregore, que também é do Paulo Pitombeira, mesmo agente de Léo Ortiz. O Gregore joga no Inter Miami. O Flamengo se aproximou na pré-temporada lá de Orlando do jogador, chegou a conversou com o Paulo Pitombeira, mas também estagnou. Ou seja, também é um volante. Aí agora, diz que não vai procurar mais volante, a não ser que o Thiago Maia saia. O Tite está pedindo um volante. O Tite quer um volante. Inclusive, se você for perceber, ele até pediu desculpa ao Vitor Hugo, que não é segundo homem do meio campo. Aliás, uma boa alfinetada indiretamente ali no Jorge Sampaoli, que disse que é um coringa, que ele jogava de segundo, terceiro, quarto no meio campo. Vitor Hugo, ele deixou bem claro que o Vitor Hugo é meia ofensivo. E sendo meio ofensivo, ele vai perder espaço com o Tite. Ele não vai querer usar o Vitor Hugo como volante. Inclusive, ele pediu desculpa depois do confronto de ontem contra o Volta Redonda, que ele realmente atrapalhou o menino. Uma atitude até nobre do Tite, mas eu entendi de uma outra forma, tá? Além de ele reconhecer o erro, ele deixou claro que o Vitor Hugo vai ter que procurar brigar pela posição de meia ali, e vai ficar difícil. Com Arrasca, com Dela Cruz, enfim. E aí é uma outra situação. Agora, o Tite pede um volante, ele não é atendido. Ele pediu o Léo Ortiz, a negociação está arrastada. E essa situação do Coronado é uma rusga que tem sim um incômodo interno. O Tite está extremamente incomodado, porque os nomes que ele inseriu e que ele apresentou ao Flamengo, o Flamengo não conseguiu. O Scarpa porque optou pelo Atlético Mineiro, Luiz Henrique porque o John Textor foi lá e abriu os cofres e pagou um valor surreal. Acho que nessa aí o Flamengo nem tem culpa, né? Porque o Flamengo tentou fazer a dele. O Léo Ortiz, sim, está demorando muito, está incomodando um pouco o Tite. Agora, essa situação do Coronado é a primeira rusga, podemos dizer assim, a primeira insatisfação, o primeiro incômodo entre o treinador, a sua comissão técnica e a diretoria. Eles podem querer confirmar, não vão confirmar, vão falar que está fazendo crise, mas o Marcos Braz, no mesmo dia, no mesmo jogo, em outro setor, falou que não negocia, não vai negociar, e o Matheus Bach confirmou que foi um nome sugerido pelo Tite, que lá em outubro disseram que ia ter carta branca. Lá em outubro falou que ia ter a chave do ninho. A gente sabe que também não é bem assim, né? Então o Coronado, nesse momento no Flamengo, hoje, né, dia 11 de fevereiro, chance zero, segundo o Marcos Braz. É uma pena em relação à comissão técnica que queria o jogador. Agora, é um jogador caro também, é um valor muito alto. Muitas pessoas não têm a garantia que ele vai ser esse jogadoraço. Eu acho que ele é um bom jogador, tá? Mas também acho caro. Acho que 1,5 milhão, 1.560.000 é muita grana para um jogador que a gente não sabe se seria titular. Agora o Flamengo vai precisar se reforçar. E ele disse que nesse momento a prioridade é o Léo Ortiz,
é a zaga, ele confirma isso, e que não vai procurar um jogador de lado, que é uma outra posição que o Tite detectou carência. O Luiz Araújo ontem fez um grande jogo, mas o Tite entende que ele é irregular, não é um titular absoluto e não é um intocável se for titular. O Matheus Gonçalves tem recebido poucas oportunidades. Ontem, por exemplo, não entrou. Estava até cogitado como se titular. O De La Cruz jogou, depois entrou o Arrasca e o Matheus Gonçalves não tem tantas oportunidades com o Tite. E ele atua por ali. Então o Braz ontem falou que nesse momento não vai procurar um atacante de lado, que volante é só se o Thiago sair. Disse sim que a situação do Mateuzinho está bem definida, que daqui a pouquinho deve resolver, ele deve ir para o Corinthians. Agora, o Tite está incomodado, Matheus Bach está incomodado, César Sampaio, toda a comissão staff do Tite estão incomodados com a lentidão, com as incertezas, com os nomes que são apresentados e não são contratados. E lembrando, o Flamengo chegou no nome do Evander, não foi um pedido do Tite. A diretoria está escolhendo os nomes que a diretoria quer. Ou, teoricamente, o centro de inteligência gostaria. Sendo que o Fabinho, enfim, nem vai fazer falta. Não está mais lá. Aliás, o Spindle também ontem falou que o Juan, por enquanto, não saiu, não. Enfim, cara, o Flamengo está uma grande bagunça. Há, sim, um desconforto, um incômodo. E a gente vai acompanhar a cena dos próximos capítulos. O Tite quer um volante, o Tite quer um atacante de ponta, o Tite gostaria de ter esse meia como um Coronado, que era oportunidade de mercado, que ele rescindiu o contrato e o clube não iria ter que pagar um valor ao clube do qual qualquer jogador detém direitos. E aí, isso aí está incomodando a comissão técnica do Flamengo e a primeira rusga com a diretoria. Quero sua opinião, deixe o seu like aí, se inscreva, acione o sino de notificação, coloque aqui nos comentários. Extrapolem de comentar aqui, cara, é muito importante a gente ler os comentários, a gente interage. Então eu quero sua opinião. Quem tá certo aí no rolê? É o Tite ou o Marcos Braz? Que momento, hein? Em época de carnaval, o Flamengo precisa de harmonia e parece que por enquanto não tá tendo, não. Tamo junto, forte abraço, se inscreva, acione o sino de notificação, deixa o like, se torne um membro. Tem um clube de membros da Rubro News, o link está fixado aqui na descrição. Se inscreva também no Tropa Podcast, que é o meu projeto com o Paparazzo, né? O nosso podcast vai voltar assim que o Paparazzo voltar de viagem. E também, obviamente, faça o seu cadastro na Elisa.bet, a nossa bet bateu. A gente deu a dica ontem, vitória do Flamengo, mais de 10,5 escanteios, teve 15 no jogo. Só no primeiro tempo teve 11 e já tinha batido. Então é isso, faça o seu cadastro na Elisa.bet, lembrando que o primeiro depósito de boas-vindas acima de R$50, você concorre a um iPhone 15 e 2 mandos originais oficiais do Flamengo 2024. Além disso tudo, você ainda pode ganhar 7 mil de bônus no primeiro depósito. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Saudação. Flamengo!